Bom, se traça por aí sempre um destino totalitário para o mundo que nós estamos entrando por causa do Google, por causa do Facebook, aquele dilema das redes, aquele documentário. É assim, olha, ou a gente faz alguma coisa, ou o Google vai criar um regime totalitário no mundo e nós vamos ali, a partir daí, viver o 1984 do Orwell. E eu olho para aquilo e acho graça disso. Porque as pessoas falam, têm percepções, olham para os fatos, né? Não olham de cima da montanha, olham para os fatos e falam assim, ai meu Deus, o que está acontecendo? Tudo tá... E a pessoa não tem uma dimensão da trajetória. Né? Se você quer analisar um determinado problema, você vê que quando você tem assim, aquelas catástrofes, né? Normalmente as autoridades sobem, né, um helicóptero para ver a dimensão do problema. Você tem que olhar do alto para olhar a dimensão do problema e poder entender os fatos a partir, no caso da política, você tem que entender os fatos a partir das experiências dos nossos antepassados. E, principalmente, o surgimento de novas mídias. Uma das coisas que mais me intrigou e que demorei bastante tempo para poder entender, é por que o século passado foi tão centralizador, tão violento, tão totalitário, tão autoritário. Foi talvez assim um dos piores séculos da história recente do ser humano. E as pessoas não avaliam com vagar duas coisas fundamentais, dois fatores fundamentais que fazem parte, né, da nossa visão aqui da antropologia da sobrevivência. Nós tivemos a junção do aumento populacional, já exponencial, e uma mídia que chegou centralizadora, o rádio e a televisão. Se você for analisar o nazismo, a influência do rádio no nazismo, com certeza você vai ver ali o quanto que o nazismo conseguiu se utilizar do rádio para poder vender o seu peixe. E aí então você cria uma mídia hierarquizada vertical e aí você influencia as pessoas em 3 aspectos. Isso é uma coisa que a gente vai começar a desenvolver nesse mês que nós estamos discutindo o futuro da política aqui na escola, a partir do pedido dos alunos. Então tem 3 coisas fundamentais. O número 1 é a discussão sobre mudança da mente. Eu acho que a gente visualizou bem isso, né, na chegada dessas manifestações de 2013 no Brasil. As pessoas saíram para as ruas, organizadas em mídias digitais. Aí você pode dizer, não, as pessoas se organizaram em mídias digitais e por causa disso elas foram para as ruas. Não, mas elas foram para as ruas, cada um com o seu cartaz. Não tinha, como tinha no passado, um carro de som, 3 ou 4 palavras de ordem e aquele centro definindo o que ia acontecer na manifestação. Cada pessoa levando o seu cartaz. Então já há uma mudança de mentalidade, já há uma mudança mais horizontal da nova geração. Né? Isso é o que o McLuhan dizia, que o meio é a mensagem. A mídia influencia a subjetividade das pessoas. Então esse é o ponto número 1, mudança da mente. O segundo ponto que eu acho fundamental para a gente entender o futuro da política é a questão da informação. Uma coisa é você não ter informação e a outra coisa é você passar a ter informação. E aí você começa a ter acesso a ideias de pessoas, foi isso que aconteceu no final do século, no final da Idade Média. Você começa a ter contato com ideias das pessoas, né? E as pessoas podem criar também novas ideias e disseminar essas ideias. Aquele filme Lutero, o Lutero bota lá os seus cartazinhos na porta da igreja e uma garotada lá pega e joga na mídia, na época distribuindo a cavalo os panfletinhos do Lutero. Foi isso que fez a Reforma Protestante. O uso, né, de um pensador novo, usando a nova mídia para levar ideias novas para a sociedade, coisa que ele não podia fazer antes porque não tinha espaço. Ele poderia começar a falar e vários Luteros morreram antes. Não tiveram o apoio das pessoas porque as pessoas não tinham acesso àquelas ideias do Lutero. Então, isso é um fato, a questão da informação disseminada em que as pessoas passam não só pessoas podem colocar informação, disponibilizar mais fontes, como cada vez mais gente vai lendo e vai se informando. E o terceiro aspecto
é a questão da interação. Você começa a interagir mais com pessoas que não são só as pessoas que você costumava interagir, e você cria grupos de interesse. Isso é o que a gente vê no WhatsApp hoje. Muito no Facebook, etc. Né? No Instagram. Então você cria grupos e as pessoas passam a ter contato permanentemente. Isso cria uma coesão social, quebra com uma determinada insegurança, e aí você vê uma série de problemas que acontecem, tipo golpes de banco, insegurança, roubos frequentes. As pessoas rapidamente sabem do que está acontecendo, se protegem no próprio processo da doença, aí, da pandemia. Então as pessoas criam uma coesão social, né, que fortalece as comunidades e enfraquece o centro. Porque se você não tem essa coesão, todo mundo fica dependendo do centro. Mas quando essa coesão é criada, né, você se protege mais. Então esses três fatores, mudança da mente, mudança da quantidade de informação e mudança da quantidade de interação, né, fazem com que você tenha na sociedade uma mudança de maturidade política. Essa maturidade política, se a gente analisar o passado e não ficar na percepção, olhando sempre para o presente, você vai ver que demora um tempo, né? Da chegada da prensa até as revoluções republicanas, né? O processo demorou 2 séculos para começar a aparecer as primeiras, que foi a inglesa, né? Depois a americana e depois a francesa. E aí depois isso foi repercutindo em cada um dos países. E a monarquia absolutista, do jeito que era, acabou. A igreja hierárquica, totalitária, do jeito que era, acabou. Teve que se fazer uma transformação. Então isso não é uma coisa de um dia para a noite. Não vai acontecer assim agora. A internet é uma coisa muito recente. Vai demorar algumas gerações para que esse impacto, né, desse novo modelo mental, dessa nova forma de informação e da nova forma de interação, tenha, né, os líderes que vão surgir apresentando propostas para que isto se transforme em novos modelos políticos. Então, quando as pessoas dizem que a gente está indo para um mundo totalitário, as pessoas estão esquecendo que as pessoas que estão surgindo nesse novo ambiente não vão aceitar regimes totalitários. Não vão aceitar. Ah, mas elas não vão saber. Vão saber sim. Elas vão estar bem informadas. Elas vão estar interagindo e elas vão saber quando as coisas são positivas e quando as coisas são negativas para elas e para as outras pessoas. E elas não vão aceitar. Vai demorar? Vai demorar um pouquinho. Mas vamos ter calma. Por que se aposta nisso, Nepô? Porque é assim que aconteceu no passado. Eu só tenho a referência do passado. Eu não posso, se eu vou jogar para o futuro, eu tenho que ver o passado. Então, se eu não olhar para trás, eu não consigo ver para frente. Então, essa é a aposta. É a análise que a gente está fazendo. Bom, quero te convidar para fazer parte da melhor escola. Melhor eu diria não, a única escola de futurismo do Brasil. Futurismo com caixa alta. Temos muitas escolas aí de modismo, temos muitas escolas que dizem que são de futurismo, mas não tem teoria. E futurismo sem teoria não é futurismo, é modismo, né? Então a gente tem uma teoria que é a antropologia da sobrevivência, a gente analisa o digital. Temos aí uma base teórica muito grande, já estamos completando 2 anos, tudo pelo Zap. Uma escola autossustentável, não depende de ninguém, né? A cada mês a gente faz um artigo, um e-book, né? Tem uma live, conversas constantes internas, e cada mês, cada dia, além desse artigo, desse áudio que eu mando para todo mundo, a gente tem um áudio interno em que a gente aprofunda as nossas visões. Quero te convidar para fazer parte. Me manda um Zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal.